Olá, paz, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui hoje para mais uma oração. E a pergunta que eu sempre faço: como que a senhora, o senhor está, minha irmã, meu irmão, tá tudo bem? Olha, se não está bem, se está difícil, você pode ter certeza que tudo vai ficar bem. Sabe por que tudo vai ficar bem? Porque Deus, ele está contigo, minha irmã. Deus, ele está contigo. Ainda que as pessoas venham te menosprezar, ainda que as pessoas venham te humilhar, ainda que ninguém venha estar olhando para você, ainda que você se encontre sozinho no meio do deserto, no olho do furacão, passando por situações que você nunca imaginou passar, enfrentando tempestades, ventos contrários que você nunca imaginou que iria enfrentar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele não levantou Golias para matar Davi. Não, pastor, não. Deus, ele levantou Golias para honrar Davi. E você vê que após Davi ele enfrentar o gigante Golias, a história de Davi mudou. Mudou completamente. Aquele garoto que vivia ali atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, a história dele ficou reconhecida como o garoto que destruiu, que derrubou o gigante que afrontava o povo de Israel. E nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Minha irmã, meu irmão, acredite em uma coisa: essa luta, esse problema que você está enfrentando, que você está passando, você pode ter certeza, amanhã ele vai servir de testemunho para fortalecer outras pessoas, para levantar, para animar outras pessoas. Essa luta, essa tempestade, minha irmã, meu irmão, esse vento contrário que você está enfrentando, você pode ter certeza, Deus, ele permitiu isso porque amanhã ele vai te honrar. Assim como Golias, Deus levantou Golias para honrar Davi. Esse problema que tem se levantado contra você é para você ser honrado amanhã. E quando você abrir sua boca, todos verão e ouvirão o testemunho, a glória de Deus manifestada na sua vida. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que você precisa de forças. Ou não é verdade? Eu tenho certeza que você precisa de ânimo. Talvez essas lutas, esses ventos contrários tenham roubado a sua fé, tenham roubado o seu ânimo. Por isso que eu convido a senhora ou o senhor a orar comigo nesse momento. Vamos orar, minha irmã? Vamos orar, meu irmão? Vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso? Então gostaria que a senhora ou o senhor nesse momento fechasse os seus olhos. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso e amado Pai, nada acontece debaixo do céu que não seja do teu querer, Pai, que não seja da tua vontade. Daquele gigante se levantou, meu Deus, ele achou que iria vencer o povo de Israel. Ele achou que iria humilhar o povo de Israel. E os soldados, o rei Saul, todos temeram, todos ficaram com medo devido à propaganda que fizeram de Golias. Pai, mas quando Davi ele entrou no campo de batalha e venceu aquele gigante, a história de Davi ela mudou. A história de Davi nunca mais foi a mesma. E é isso que o Senhor faz, Pai. O Senhor pega aqueles que não são para envergonhar aqueles que acham que são. O Senhor pega aqueles que se encontram lá embaixo, no pó, humilhados, abandonados, e o Senhor coloca eles para sentar ao lado dos reis, ao lado dos príncipes dessa terra. E é o que está escrito na tua palavra, Deus, que o Senhor pega o pobre do pó e do monturo necessitado e faz ele assentar ao lado dos grandes, ao lado dos príncipes. Então, Espírito Santo, toca na vida dessa minha irmã, desse meu irmão. Toca na vida, meu Deus, dessa pessoa que me ouve agora, que se encontra sem ânimo, se encontra sem forças, se encontra, meu Deus, sabe, desesperançoso, desesperançosa, devido a esses gigantes, devido a essas lutas. Meu Pai, devido a essas humilhações. Vá de encontro a essa pessoa agora, Pai. Eu não posso, se dependesse de mim, eu tocava, eu mudava, mas não depende de mim, depende, e nem do Senhor, depende exclusivamente dessa pessoa. Então dá para ela forças, dá para ela ânimo, dá para essa pessoa vigor, dá para essa pessoa, meu Deus, a fé sobrenatural, para que ela possa ver, meu Pai, o sobrenatural em todas as áreas da vida dela. Deus Todo-Poderoso e amado Pai,
Eu creio que o Senhor nos ouve, eu creio que o Senhor nos responde. Eu creio, meu Pai, que nesse momento o Senhor toca com a tua poderosa mão sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada pessoa. E o Senhor muda a história, muda, meu Deus, muda a história. Assim como após Davi derrubar aquele gigante, a história dele mudou. Meu Deus, muda a história dessa pessoa. Hoje ela pode estar enfrentando gigantes, mas não tem importância. Essa pessoa vai vencer todos os gigantes que se levantarem. Aleluia, meu Pai. E esse problema de hoje, amanhã vai servir como testemunho. E aqueles que duvidam, que humilham essa pessoa, eles verão e eles ouvirão, meu Deus, o milagre, o poder, o extraordinário, o sobrenatural que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Para a tua honra e para a tua glória, Pai. Conduza o teu povo nas suas veredas, nos seus caminhos. Nos conduza, Pai, e nos guarda dos laços, nos livre e nos proteja de todos os planos, de todos os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor venha abençoar o casamento dessa minha irmã que clama pelo seu casamento, esse meu irmão. Que o Senhor venha abençoar a casa, o lar, a família, a saúde. Que o Senhor venha abençoar a vida econômica, a loja, os empreendimentos dessa pessoa. Que o Senhor venha visitar cada foto, meu Pai, que é enviado, cada nome, cada pedido de oração que é enviado, meu Pai, nas redes sociais. Pai, que todos sejam guardados, que todos sejam protegidos, livres e abençoados. E você que crê, diga: eu creio e tomo posse da minha vitória. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus está contigo, tá bom? Levanta a cabeça, fica na fé e lembre-se de uma coisa: Deus não levantou Golias para matar Davi, não. Deus levantou Golias para honrar Davi. Então esses ventos, esses gigantes que têm se levantado contra você, fique em paz. Através disso aí você vai ser honrado, você vai ser honrada, tá bom, minha irmã? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você, seu lar, sua casa, sua família. Eu gostaria que você enviasse essa mensagem no grupo da família. Eu gostaria que você enviasse essa mensagem no grupo dos amigos, no WhatsApp. Envie essa mensagem para 1, 2, 3 pessoas no seu WhatsApp. Pessoas que você conhece que estão passando por momentos difíceis. Poxa, eu estou muito feliz. Muitas pessoas têm chegado até o nosso canal pela primeira vez, têm ouvido as orações, têm tido testemunhos. As pessoas estão muito felizes, graças a Deus, que o poder de Deus tem alcançado a vida dessas pessoas. Talvez você que me ouve nesse momento é a primeira vez que você chegou até aqui. Essa mensagem tem te ajudado? Tem? Então faz o seguinte, entra aqui no meu canal, através desse link que você recebeu, entra aqui no meu canal, Pastor Maurílio Silvério. Entrou? Você vai ver um botão vermelho escrito assim, ó, inscrever-se. Clica nesse botão, você vai se inscrever. Do lado tem um sininho. Nesse sino você vai clicar e todos os dias às 9 horas da noite em ponto, nós estaremos entrando em oração e você vai receber uma notificação pelo aplicativo do YouTube que você tem no seu telefone, tá bom? Para você orar conosco todos os dias. Entra nessa campanha de oração e tenha certeza da vitória. Que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. Vamos em frente porque a vitória é nossa. Paz.